Olá, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Um assunto muito relevante. Esse é um programa que faz parte, né, do Guia da Cerveja, se chama o canal, né, Lúpulo no Guia, que é uma parceria da Ambev, Academia da Cerveja e Guia da Cerveja, que é justamente para fomentar, né, mais ainda o que a gente pode, né, de conhecimento com a cultura do lúpulo, né? E hoje o nosso tema é de extrema relevância para o lúpulo, né, em si, que a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisas em andamento, temos de bons resultados, quais são os maiores desafios que nós passamos. E aí eu gostaria que, por favor, nossos convidados se apresentassem. O professor pode começar. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado, Ana, pelo convite. O meu nome é Sérgio Rufo Roberto, eu sou professor associado na Universidade Estadual de Londrina, região sul do Brasil. Olá a todos, é um grande prazer poder estar aqui contribuindo. Eu me chamo Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto, eu sou pesquisador na Estação Experimental de São Joaquim da Ipagre. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em Lavras, na Universidade Federal. Fiz mestrado e doutorado em fitopatologia. Atualmente eu estou como gerente de pesquisa aqui da Estação Experimental e hoje a gente vai poder contribuir um pouquinho com o que a gente tem visto em relação às pesquisas de lúpulo no país. Eu fico com pena, muita pena de termos tão pouco tempo para tanto assunto relevante, né? Porque eu costumo dizer que o lúpulo no Brasil ele não está andando, ele está galopando numa velocidade absurda. Acho que o que acontece no mundo em 10 anos, acho que a gente já conseguiu em 1 ano no país, né? Acho que essa é uma grande vantagem do brasileiro, do Brasil e de vocês, pesquisadores, de estar a academia andando junto com o agro. Então, professor, em termos de pesquisa, né, qual que é uma pesquisa que, né, você acha que seja relevante a gente mencionar aqui e a gente conversa sobre ela, sobre né, os maiores desafios dela e quais os resultados efetivos dessa pesquisa? Bom, Ana, na verdade, a gente poderia citar vários, tudo é importante, né? Porque, considerando que é uma cultura relativamente nova no Brasil, que ela não está totalmente estabelecida, mas está indo muito bem, né? Muitos grupos aí de pesquisa trabalhando, a gente poderia falar que, na verdade, todos os assuntos são importantes, né? Por exemplo, quais variedades de lúpulo plantar, né? Quais essas são mais adaptadas às condições brasileira, porque lembrando, o Brasil é muito grande, hoje nós temos iniciativas aí de lúpulo não só na região sul, nós temos aí no sudeste, no centro-oeste, nós temos em vários, até no nordeste, né? Nós temos. Então, variedades é um assunto assim básico para o desenvolvimento da cultura do lúpulo. Nós estamos trabalhando, né? Eu tenho trabalhado com o lúpulo junto com um colega da Universidade Federal do Paraná, que é o Alessandro Sato, professor Alessandro, e esse grupo de trabalho que nós temos, né, ele visa todos esses assuntos. Agora, um dos assuntos que nós iniciamos e que é de interesse de todos, não importa a região do Brasil, é a iluminação artificial do lúpulo. Por quê? Porque o lúpulo é uma planta com algumas características específicas. Ela é condicionado ao fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? É a quantidade em horas de luz que uma região possui. No inverno, nós temos um fotoperíodo menor, então os dias de luz são mais curtos. E na medida que nós acabamos de entrar na primavera, os dias de luz vão ficando cada vez mais longos, até chegar no verão, em que nós temos dias mais longos, né, de luz, de iluminação artificial natural. E o lúpulo é condicionado a isso. E no Brasil, né, a maior quantidade de luz diária que nós temos não chega a 14 horas. Né, em pleno verão. E o lúpulo, ele precisa aí de uma condição acima de 15 horas. Então, agora, nesse período que nós estamos, que o lúpulo, dependendo da região, por exemplo, nossos trabalhos, né, que ficam localizados na Universidade Federal do Paraná, o lúpulo já brotou, ele já está em crescimento. E não há, nesse período, uma quantidade de luz suficiente para que haja um bom desenvolvimento das plantas. Então, uma tecnologia nova que vem sendo explorada aí por vários grupos, nós estamos trabalhando muito nisso, é a questão de se suplementar isso, essa quantidade, principalmente nessa fase em que o lúpulo ele precisa crescer, se desenvolver e atingir aquele topo da treliça, que pode chegar a 5 até 6 metros de altura, né? Sem florescer, né? Ele precisa chegar a
ter um desenvolvimento vegetativo nesse período importante sem florescer. Então, para que ocorra isso, é necessário, então, fazer essa suplementação de luz, para que ele se desenvolva vegetativamente. A partir do momento que ele atinge o topo lá da estrutura, aí já não precisa a suplementação de luz, aí ela é suspensa. E com isso, o lúpulo floresce. E o que se interessa, na verdade, do lúpulo como uma matéria-prima é a flor feminina, né? É o cone, né? Também chamado de estróbilo. Então, com isso, se consegue controlar o florescimento da planta de modo que ela floresça somente após ela ter chegado, atingido lá o topo da treliça. Mas isso não é tão simples assim como eu estou falando. Tem muita coisa, né? Muitos detalhes aí, né? Mas tem sido possível conseguir fazer esse controle utilizando-se hoje a tecnologia de LED. Então, tem muita coisa ainda a ser explorada, mas esse é um assunto que a gente vem trabalhando e tem dado bons resultados. Aproveitando que a gente está nesse assunto, né, é uma pesquisa muito interessante, porque eu acredito que até você chegar no ponto da luz, da lâmpada, do produto, né, que você está usando, desse material que você está usando, isso requer pesquisa, isso requer tempo, isso requer erros e acertos. O que você percebeu, né, nesse teu caminho dessa pesquisa? O que foi mais difícil, né? Você conseguir um fornecedor, você colocar isso, divulgar isso para os produtores? Qual foi o que você acha que pode ter sido um desafio nessa sua pesquisa em especial? Esse é um ponto muito importante, porque quando nós começamos e vimos que havia necessidade de fazer a suplementação, e isso não é exclusivo do lúpulo, né? Isso a gente sabe, a suplementação artificial já é conhecida para outras culturas, por exemplo, morangueiro, algumas cultivares morangueiro necessitam também de suplementação artificial. Crisântemo, né? Uma flor, né? Uma planta ornamental, também tem uma característica semelhante, só que são plantas completamente distintas, né? Então, a iluminação artificial já é conhecida no meio de produção agrícola já há um bom tempo. Só que com a tecnologia do LED permitiu que os custos diminuíssem bastante, porque nós estamos falando de energia elétrica, né? Nós vamos suplementar com energia, só que isso requer custos de energia elétrica. Anteriormente se usava lâmpadas de bulbo incandescente, não a tecnologia LED. Então isso era até mais oneroso. E a durabilidade das lâmpadas era menor também. Então, com o surgimento da tecnologia LED, propiciou que os custos reduzissem a energia elétrica e também se mudasse o tipo de comprimento de onda que ia ser fornecido para as plantas. Mas como todo mundo, nós começamos, vamos iniciar, vamos colocar, né? Discutimos bastante com o meu colega de trabalho, o Alessandro, e também com outros colegas, e aí vamos começar com o que tem no mercado, que é possível comprar, que é a lâmpada LED. Então, por exemplo, tem aqui mostrando uma lâmpada LED, essa daqui que a gente acha no mercado, de diferentes potências, tal. Vamos iluminar, etc. e tal. Algumas pessoas partiram para iluminação com holofotes, parecido com esses holofotes que iluminam quadras de esportes, de beach tênis, né? Que é muito comum à noite e tal. Vamos imaginar alguma coisa nesse sentido, né? Mas era o que tinha disponível, né? O primeiro ano nosso de trabalho foi isso daí. Aí nós começamos a trabalhar mais, conversar com colegas de outras universidades fora do país também, principalmente nos Estados Unidos, que estavam trabalhando ao mesmo tempo, e chegamos num outro tipo de LED. Hoje nós estamos trabalhando com algo totalmente distinto. Eu vou mostrar aqui, né? Eu tenho um exemplar aqui, que é um outro tipo de lâmpada, né? Essa lâmpada aqui, só para a gente comparar, essa daqui é o LED convencional que a gente acha no mercado, né? Qualquer lugar a gente acha. E essa lâmpada aqui, que é própria para cultivos, né, para produção de plantas, desenvolvida por uma empresa, a Philips, que está produzindo esse bulbo aqui, e ele tem um comprimento de onda específico, tanto é que vocês já devem ter ouvido falar nas pink farms, né, nos cultivos rosas aí, né, várias espécies aí sendo cultivadas no mundo, porque ela tem um espectro, quando ela é acionada, ela emite, né, para nós, assim, que a gente consegue ver, é uma iluminação rosa, porque, na verdade, são dois espectros, assim, de maior relevância ali, é o espectro vermelho e o azul. Quando esses dois espectros, vermelho e azul, são emitidos por essa lâmpada, dá essa tonalidade rosa que a gente vê. E partimos para a utilização dessa lâmpada. Só que essa lâmpada não estava no mercado disponível, foi uma dificuldade, assim, quando nós começamos até em adquiri-la, né? Mas hoje nós temos uma empresa aqui no Brasil,
a C4 Científica, que é representante do segmento da Philips aqui no Brasil, então está tendo uma maior facilidade em adquirir hoje esse tipo de LED para iluminação no lucro. Felipe, vamos lá, conte alguma pesquisa que você já tenha, né? Porque eu sei que você, né, pesquisa que não falta, né, com vocês aí, acho que vocês estão trabalhando intensamente, e acho que se você puder destacar alguma em especial, porque assim, a vontade que eu tenho é que você fale de todas as pesquisas em andamento, né? Mas... Como o professor Sérgio disse, a gente vê que tem iniciativas no Brasil desde o sul até o nordeste, né? Então, pesquisa realmente é o que não falta. A gente está numa fase de muitas descobertas na cultura do lucro, desde a parte de variedades, a iluminação, que eu acredito que vai ser necessário. O que a gente tem feito aqui, que é bem relevante em relação às pesquisas, eu acho que é interessante destacar, é em relação a uma coisa que não é tão boa, mas que é importante para os produtores conseguirem ter a atividade de forma lucrativa. Então, a gente tem visto que, por ser uma cultura nova, muitos patógenos, muitos insetos vão atacá-la. E nem tudo está muito bem conhecido, muito bem estabelecido. No mundo, as principais doenças que atingem o lúpulo são o míldio e o oídio. Aqui no Brasil, o oídio já foi reportado pelo grupo de pesquisa do professor Léo Rufato. A Mariana Mendes Fagherazzi fez a tese dela, e durante a tese dela, que o foco era em ver a adaptação do cultivo de lúpulo, ela viu que tinha oídio, ela já reportou. Nós estamos trabalhando para reportar o míldio, e a gente já reportou também o ataque de fusário. E o interessante, mas ao mesmo tempo preocupante para a produção, é que o fusário que a gente viu que estava causando a doença aqui no lúpulo, ele só foi reportado aqui. Nos outros países eram outras espécies. Então isso é muito comum. A gente traz uma cultura de fora, novos patógenos atacam essa cultura. E aí a gente tem focado em tentar manejar essas doenças. Então, a gente já tem visto bons resultados no controle da doença do fusário, usando tricoderma. Nós temos feito teste também em relação ao míldio com os produtos que estão disponíveis, só que a gente ainda está esbarrando na legislação, então o produtor fica muito refém ainda de não ter produtos registrados. Estamos tentando viabilizar isso via minor crops, cultura de suporte fitossanitário insuficiente, e aí a gente tenta fazer com que o produtor tenha acesso a essas ferramentas para poder conseguir viabilizar o cultivo. Além disso, na nossa estação experimental aqui de São Joaquim, a gente tem o serviço de clínica fitopatológica e de entomologia. Ou seja, se o produtor está com um problema lá na cultura, no plantio de lúpulo, ele viu o problema, ele não sabe o que é. Ele pode entrar em contato com a gente, mandar o material ou nos trazer até aqui e a gente faz a identificação disso e auxilia esses produtores. Então, assim, além da parte de pesquisa que a gente tem feito, a gente também tem feito um serviço de extensão dando suporte a esses produtores. Além disso, a gente também tem atividades em relação às variedades, só que aqui a gente ainda está numa fase mais primária. Quando a gente resolveu implantar o cultivo do lúpulo, a gente não focou na parte da iluminação. Então, a gente está fazendo a adaptação sem iluminação. O próximo passo é colocar a iluminação. Eu acredito que vai ser necessário. Por agora, a gente está verificando quais variedades são mais produtivas. A gente tem cerca de 25 variedades implantadas aqui na estação, e além disso a gente faz acompanhamento em outras áreas. Uma das áreas é na Ambev de Lages. Então é bem interessante verificar a adaptação do lúpulo aqui na região serrana. E eu acho que aqui tem muito potencial, porque se a gente pensar nas condições do Brasil, a região aqui é a que mais se assemelha a um clima temperado, que é original do cultivo de lúpulo. É claro, a gente vai conseguir produzir lúpulo
em todos os locais do Brasil. Só que, como o professor Sérgio disse, o país é grande. Então, é um país continental, né? A gente consegue, extrapolando, a gente consegue produzir uva no sul e no nordeste, mas as variedades são diferentes. O que se adapta aqui no sul é diferente do que se adapta lá no nordeste. Então, eu acho que a gente vai ter que descobrir isso. Quais variedades são mais indicadas para quais locais? Aqui no estado de Santa Catarina também é interessante colocar que a gente fez o zoneamento agroclimático. Isso é importante para os produtores, porque é onde eles vão conseguir ter financiamento para conseguir estabelecer a cultura. Então, além da parte de pesquisa propriamente pura, nós estamos fazendo essas pesquisas aplicadas para fornecer subsídio para os produtores. Sim, uma pergunta de leiga, porque assim, acho que quem às vezes está assistindo a gente nem sempre, né, entende muito dessa parte técnica, mas uma pergunta que, como a gente estava falando, como vocês estavam destacando, nós estamos num país continental, onde nós temos climas diversos, né? Nós temos lúpulo plantado no Cerrado, que a gente tem visto que tem tido resultados satisfatórios, né, de qualidade. Não sei se de produtividade, mas de qualidade, sim. Acho que o ideal é que tenhamos lúpulo de qualidade e com quantidade, né, com produtividade, para que o produtor fique feliz em plantar, né, que tenha resultado. E aí a minha pergunta para você é, nós temos também, acho que a Embrapa, que tem dado bastante suporte, né, à pesquisa, e esse trabalho que você faz, Felipe, que é de extrema relevância, que vocês estão fazendo no Sul, a ideia é fazer com que essa pesquisa vocês consigam fazer também nos outros estados, para que todos os produtores tenham acesso a essas informações sobre essa nova praga que foi identificada, sobre o produto a ser utilizado, que você me falou que é uma grande dificuldade, é uma realidade essa dificuldade de ter produtos que possam combater, que estejam legalizados ou que não sejam, né, totalmente químicos, porque a gente fala aí meio que de uma planta que a gente precisa da flor sem química, né? Então, como é que funciona isso, né? Você consegue, com o seu trabalho, expandir isso além do seu estado? Como é que acontece essa troca? Com certeza. A gente faz as pesquisas, obviamente focado na região que a gente está, mas tudo que for descoberto aqui vai ficar público, vai ser disponibilizado via artigos científicos, artigos jornalísticos, também entrevistas, palestras online. Então, assim, a gente faz com o que a gente enxerga de demanda prioritária, mas isso vai ser extrapolado para os outros estados, para o país como um todo. E aí, assim, em relação à parte de doenças, cada local, com as suas condições climáticas, vai favorecer um tipo de doença. Então, às vezes, as doenças que a gente está enxergando aqui não vão ser as doenças prioritárias, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. De modo geral, os principais problemas eles vão se repetir, porque a gente tem a introdução das mesmas variedades, então elas têm uma suscetibilidade muito parecida aos principais patógenos, e aí as condições climáticas também, na maioria dos locais, são semelhantes, então a tendência é que a gente tenha um impacto muito grande do mildio, e aí, com as nossas pesquisas aqui, isso vai poder ser extrapolado para todo mundo, tanto para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, até para o Nordeste. E a gente vai deixar isso público, com certeza. São muitas questões, né? E juntar todas essas pontas dentro desse nosso país vai ser um grande desafio. Eu acho que, como você falou, né, eu acho que a região sul e sudeste, o clima é mais ou menos parecido, eu acho que as pragas acho que devem ser mais ou menos parecidas, mas eu já vejo que dali para cima deve ser uma coisa totalmente diferente, né? Com o calor que tem, enfim. É o que acontece aqui na Europa, né? Eu acho que, né, as condições climáticas elas já estão todas ali definidas, as doenças que nós temos. Eu costumo dizer que eu gostaria de ter 20 anos a menos para eu viver, né, o esplendor dessa cultura que eu acho que está muito próximo, né? E aí eu queria que vocês, a gente, como eu disse, nós temos pouco tempo, provavelmente a gente vai ter a oportunidade de conversar mais, né, mais para frente sobre mais pesquisas. Eu gostaria que vocês encerrassem, né, esse bate-papo que foi muito breve, olha, para mim
passou em 5 minutos, mas já tem meia hora. Enfim, né, professor Felipe, se puderem concluir, né, para a gente terminar essa conversa, agradeço. É muito gratificante trabalhar com essa cultura, né? E eu sempre falo que o que a gente não pode perder nunca o foco é que nós estamos trabalhando com uma matéria-prima para a indústria cervejeira, né? Esse é o produto final, né? Produto, uma matéria-prima de qualidade. Então a gente não pode estar assim alienado do sistema produtivo industrial, né? Nós temos que trabalhar junto. Então isso tem sido um papel muito relevante da Ambev, apoiando essas iniciativas, alguns trabalhos de pesquisa. Nós estamos associados também à inovação da Ambev, né? Então, isso a gente não pode esquecer, é matéria-prima de qualidade. O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas no mundo, né? Tem uma relevância muito grande no produto interno bruto isso, então nós estamos trabalhando com algo que faz parte da economia, que gera renda, né? Então, esses trabalhos, eles são, assim, extremamente importantes para o desenvolvimento. A gente já evoluiu bastante, eu acho, né? Se a gente for ver alguns anos aí, como a gente estava e hoje, já é tanta novidade, né? Que vai desde de cultivares até essas tecnologias, passando agora por iluminação artificial, controle de pragas, doenças. Então, seguramente, eu tenho certeza disso, que a gente vai evoluir muito nessa questão de produção de matéria-prima para a indústria cervejeira no país. Eu acho importante também, como o professor disse, a gente ter esse foco, que a gente está produzindo uma matéria-prima e essa interação entre o produtor e quem vai utilizar essa matéria-prima para gerar o produto final é muito importante. Então, os produtores que estão entrando na cadeia como um todo, eles têm que ter essa mentalidade, que é importante produzir qualidade. Não adianta produzir só quantidade se não tiver a qualidade. Se os teores de óleos essenciais, de alfa, beta-ácido, não estiverem de acordo com o que é esperado de cada uma das variedades. Senão a cerveja que vai ser produzida não vai ser interessante. E aí a gente não vai ter uma boa remuneração para os produtores. Então, acho que cada elo dessa cadeia é muito importante. E essa junção de forças, tanto da iniciativa privada, quanto da pública, dos produtores que estão abraçando essa ideia, tudo isso, esse conjunto de forças faz com que a cultura esteja se estabelecendo nesse formato, nessa velocidade tão rápida. Então, a gente enxerga que tem muito potencial, a gente vê evolução ao longo dos anos e a gente vê que tem um longo caminho a ser percorrido. E, assim, como já aconteceu em tantas outras culturas, o Brasil quebra paradigmas. O Brasil, ele tem essa capacidade de fazer com que coisas que antes eram ditas, não é possível produzir aqui no país porque a gente não tem as condições climáticas. Não, é possível, sim. Então, eu acredito que a gente está passando por uma fase de quebrar o paradigma que não era possível produzir lúpulo aqui nas nossas condições climáticas. E aí a gente vai ter, eu acredito, lúpulo de tudo quanto é tipo, a gente vai poder ter muita cerveja diferente, vai ser muito interessante nos próximos anos. Acho que a gente está passando por uma fase exponencial e tem tudo para dar certo, tá bom? E a gente aqui... exatamente, complementando o que você está falando, eu acho que a importância, como o professor mencionou também, de todos andarmos juntos, né? Desde do agro, do produtor, a pesquisa, as cervejarias, né? O produto final, quer dizer, todos andando juntos, eu acho que fortalece, né, a cultura, fortalece a valorização do produto, do insumo nacional, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que seja valorizado, né? É isso aí. E a gente está aqui à disposição por o que precisarem, né? Então, a gente quer que os produtores nos procurem. Sim, vamos conversar mais vezes. Vamos conversar mais vezes. Muito obrigada, Felipe, pelo seu tempo. Muito obrigada, professor. Em breve, né, já vai estar no ar esse programa. Eu agradeço muito a presença de vocês.